Bom dia, primeira série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da teoria da iluminação divina do Santo Agostinho, ou do Agostinho de Hipona. Então, eu já quero que vocês abram o livro de vocês na página 20, para vocês acompanharem o conteúdo comigo, tá certo? Então, primeiro a gente precisa entender um pouco a respeito do contexto e também do início da formação desse pensamento do Santo Agostinho, ou do Agostinho de Hipona. Então, Aurélio, ou Aureliano Agostinho, ele nasceu em Tagaste, né, no Mídia, no norte da África, em 354. E ele tornou-se um grande filósofo, vindo mais tarde, viria a ser conhecido como Santo Agostinho. Então, com 16 anos, ele foi estudar para Cartago, mais tarde ele visitou Roma e Milão e passou os últimos anos da sua vida como bispo de Hipona, entre 30 a 40 quilômetros a oeste de Cartago. Mas ele não foi, na verdade, sempre cristão. Santo Agostinho ele conheceu muitas correntes filosóficas e religiosas antes de se converter ao cristianismo. Durante algum tempo ele foi maniqueu. Os maniqueus eles pertenciam a uma seita típica da antiguidade tardia, onde eles proclamavam a teoria da salvação, em parte religiosa e em parte filosófica. Um dualismo entre bem e mal, na mesma proporção. Então, como a gente pode ver, a vida do Santo Agostinho ele foi baseado em estudos, em uma procura de uma filosofia, de uma explicação para o sentido da sua vida. Então, ele coloca que ele buscou diversas formas, diversos pensamentos, ele estudou a respeito, tanto da filosofia e também no cristianismo, onde ele, de fato, conseguiu alcançar esse sentido. Ele percebeu que, através do cristianismo, ele conseguia, de alguma forma, contribuir para aquele pensamento. O Santo Agostinho, ele teve influência da família. Ele, na verdade, a família dele, a mãe dele, era cristão, mas não quer dizer que isso tenha influenciado ele a entrar de fato no cristianismo. Porque, segundo o próprio Santo Agostinho, ele procurou justamente, tentou ao máximo participar e entender outras formas de pensamento para que, através dessas formas de pensamento, ele conseguisse chegar àquela que ele achava mais correta e que se enquadraria melhor ao pensamento dele, aquilo que ele acreditava e defendia. E foi o cristianismo, na verdade. Então, antes de se tornar cristão, ele participou do maniqueísmo, que é uma corrente filosófica, onde ela defende basicamente um dualismo entre bem e mal. Então, dentro dessa concepção filosófica, que também tem aspectos religiosos, o bem e o mal, eles são medidos em uma mesma proporção. Então, nem o bem nem o mal, eles têm um sentido elevado do que o outro. São dois conceitos que têm a mesma proporção na ação, enfim, na vida das pessoas. E o Santo Agostinho ele não acreditava nisso. Como ele vai se tornar cristão, ele vai defender que tudo que existe, foi criado a partir de um Deus, o Deus cristão. E o Deus cristão, ele sendo uma figura perfeita, dotada de bondade, não poderia, dessa forma, ter criado o mal. Então, para o Santo Agostinho, o mal nada mais é do que uma ausência do bem. Então, por isso que ele não vai seguir dentro dessa concepção maniqueísta. Ele vai participar da filosofia patrística, que foi uma filosofia que surge ali quando o cristianismo ele começa a se expandir. Então, a Igreja Católica vai criar essa filosofia
patrística, para tentar chegar a uma explicação sobre a fé, sobre os dogmas da igreja. Então, ela queria uma fundamentação teórica para explicar os seus fundamentos e a sua fé. O termo patrística vem associado aí aos padres, porque nesse primeiro momento aí de expansão da Igreja Católica, lembrando que nesse momento a Igreja ainda não era consolidada, não era uma religião oficial, a religião oficial, os padres, eles eram considerados como os pais da Igreja. Então, daí esse termo patrística deriva justamente associado aí a esse pai da Igreja que era atribuído aos padres. E ele foi influenciado diretamente pelas obras de Platão, pelas teorias platônicas e também pelo neoplatonismo do Plotino. Então, tanto o pensamento platônico, a própria filosofia de Platão, quanto o pensamento neoplatonismo, o neoplatonismo, na verdade, de Plotino, influenciaram sobre o pensamento do Santo Agostinho. Só que uma forma diferente, ele vai tentar cristianizar essas duas formas, essas duas correntes filosóficas, tirando aí alguns aspectos que ele considerava importante, condizente com o pensamento dele, e vai trazer para o cristianismo. Então, dentro da concepção platônica, ele vai adotar esse pensamento de um pensamento inteligível, um pensamento sensível, um mundo inteligível, na verdade, um mundo sensível, de uma outra forma. E também sobre, no neoplatonismo, sobre a teoria do uno. Como vocês viram na aula passada, o uno era uma figura criada por Plotino, associada ao neoplatonismo. Então, o Santo Agostinho vai relacionar a figura do Deus cristão a esse uno. Ele vai dizer que o uno, na verdade, era esse Deus cristão bondoso. Então, de acordo com o pensamento de Santo Agostinho, ele vai modificar um pouco sobre o pensamento de Platão, como eu falei para vocês, a teoria do mundo sensível e inteligível, e ele vai dizer que todos os seres, objetos ou não, os seres e objetos, na verdade, eles correspondiam às ideias presentes no intelecto divino. Então, para Platão, os seres e os objetos que correspondiam ao mundo sensível, ao mundo material, eles eram separados, eles não viviam juntos. Mas, para Santo Agostinho, eles não eram desassociados. Então, eles correspondiam, eles viviam juntos, estavam aqui nesse mundo e correspondiam às ideias que estavam presentes em um intelecto divino, um intelecto pertencente ao Deus cristão. Então, o Deus, para o Santo Agostinho, era a garantia da verdade e da possibilidade de se alcançar um conhecimento, de alcançar essa verdade absoluta que ele defendia, contrariando o pensamento dos céticos, como vocês viram também. Os céticos, eles acreditavam que essa verdade não poderia ser alcançada, que na verdade não existia um pensamento absoluto, uma verdade absoluta, existiam verdades, diferentes formas de interpretações de pensamentos, mas Santo Agostinho vai dizer que a gente consegue sim alcançar essa verdade, mas por meio de Deus, do Deus cristão. Então, Deus era a garantia para que a gente chegasse a esse conhecimento, por meio dessa iluminação divina que vocês vão entender mais na frente. Então, o Santo Agostinho ele vai colocar que existem esses dois tipos de conhecimento, assim como Platão colocava. Um conhecimento baseado nos objetos sensíveis e um conhecimento mais estável, baseado numa figura superior. Então, digamos que o conhecimento que era produzido a partir dos objetos
sensíveis que estão aqui nesse mundo sensível, para Santo Agostinho era um conhecimento instável. Porque, vocês podem acompanhar comigo na página 21, porque segundo ele, esses objetos sensíveis, quando se referisse, na verdade, aos objetos sensíveis, exteriores ao sujeito, o conhecimento ele seria instável, porque, segundo ele, esses objetos eles agiriam sobre o corpo, modificando. Então, não poderia ser considerado um conhecimento estável. Já o próprio conhecimento, o conhecimento baseado em uma figura do Deus, desse Deus, era, sim, um conhecimento estável. Então, se nós, seres humanos, que esses objetos sensíveis agiriam de acordo com o nosso corpo, nos modificando, vivendo aqui nesse mundo sensível, como a gente conseguiria, então, de fato, alcançar esse conhecimento verdadeiro e perfeito que estava nesse Deus? Então, era justamente por meio dessa iluminação divina que o Santo Agostinho vai colocar que a gente alcançaria esse conhecimento verdadeiro. Então, segundo Agostinho, a primeira forma de conhecimento era através dos objetos sensíveis, eram limitadas aos sentidos e, dessa forma, elas não alcançariam uma verdade, a verdade segura, mas a segunda sim, que seria o conhecimento. Então, afinal, a verdade, para Santo Agostinho, ela não poderia, de nenhuma forma, fundamentar-se no homem, na matéria, um ser que seria mutável e imperfeito. Então, por isso que esses objetos sensíveis não representavam, de alguma forma, um conhecimento estável, um conhecimento verdadeiro, que levaria à verdade. Para isso, para que a gente conseguisse alcançar esse conhecimento, de fato, que esse conhecimento fosse considerado um conhecimento estável, precisaria de um fundamento que fosse perfeito e transcendente, que transcendesse. Então, o filósofo, o Agostinho, ele encontrava esse ser perfeito na figura do Deus. Então, esse conhecimento que fosse produzido a partir, associado a esse Deus perfeito e transcendente, era um conhecimento estável. Então, para responder a essa questão em que Santo Agostinho coloca, como então a gente alcançaria esse conhecimento verdadeiro, ele vai desenvolver a teoria da iluminação divina. Para Santo Agostinho, nós, seres humanos, possuímos conhecimento. Esse conhecimento verdadeiro ele está intrínseco a nós, mas precisaria então de alguma forma, algo para que a gente conseguisse capturar esse conhecimento. E esse meio seria, então, essa iluminação divina. A partir dessa iluminação, segundo essa iluminação, a alma humana ela trazia em si, na verdade, o conhecimento, segundo Santo Agostinho, a alma em si ela trazia o conhecimento verdadeiro. Porém, essa luz divina, ela tornaria esse conhecimento inteligível, um conhecimento que se a gente fosse comparar aí ao pensamento de Platão, corresponderia ao pensamento, ao mundo das ideias, em que ele coloca que seria o conhecimento absoluto, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento confiável. Então, é basicamente essa relação aí que Santo Agostinho faz com a filosofia platônica, só que trazendo aspectos desse Deus cristão, desse pensamento cristão, para tentar explicar de como a gente conseguiria alcançar esse verdadeiro conhecimento, na verdade. Então, sendo assim, esse conhecimento verdadeiro ele seria o resultado dessa iluminação divina que permitiria ao homem a contemplação das ideias e das formas, as quais, por sua vez, presentes nesse intelecto divino, fundamentavam a realidade criada por Deus. Então, tudo o que existe aqui, como eu falei para vocês, faz parte da criação divina.
Então, essa realidade criada por Deus, ela ia se fundamentar a partir desse conhecimento concedido por meio dessa iluminação divina, presente no intelecto divino. Então, Santo Agostinho, ele tentou, de alguma forma, conciliar a fé e a razão. Ele criou essa teoria da iluminação divina para dizer que sim, nós, seres humanos, conseguimos alcançar um conhecimento verdadeiro, nós temos a capacidade de produzir conhecimento, nós temos esse conhecimento em nós, mas trazendo esse aspecto divino para o seu pensamento. Então, com isso, ele tenta conciliar a fé e a razão. Ele até tem uma frase dele, onde ele coloca crer para conhecer. Isso quer dizer que, apesar de ele tentar conciliar essa fé e essa razão, ele ainda vai, claro, valorizar a fé muito mais do que a razão. Então, para Santo Agostinho, precisamos da fé, porque a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, mas sem a fé, todo esse conhecimento, todo esse saber que nós poderíamos, de alguma forma, adquirir, seria um conhecimento vazio. Então, para ele, a gente pode, sim, ter um conhecimento, mas seria um conhecimento vazio. Inclusive, ele coloca que todo o conhecimento que ele produziu, que ele teve, que ele tinha, antes de alcançar essa fé cristã, era um conhecimento vazio. Ele vivia de forma vazia, em uma vida vazia, na verdade. Então, por isso que ele valoriza tanto essa fé e busca essa conciliação com a razão. Então, portanto, a teoria do conhecimento de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ela procurava e preocupava-se principalmente em oferecer provas racionais da existência de Deus, o fundamento de toda a verdade. Então, no início eu falei para vocês que ele participava dessa filosofia patrística. Dentro dessa filosofia patrística, basicamente, era isso que eles procuravam. Era conciliar essa fé e essa razão, dizer, os dois conseguem andar juntos, os dois necessitam, na verdade, a razão, nesse primeiro momento, necessita da fé, mas elas podem andar juntas, e também tentar buscar provas racionais para explicar a existência desse Deus, a existência de uma fé, a explicação dos dogmas da Igreja Católica. Então, além disso, ela previa a possibilidade da existência de uma experiência, na verdade, mística, na qual o homem contemplaria não só as ideias iluminadas por essa luz divina, mas também a própria luz, atingindo uma compreensão de Deus que transcenderia as possibilidades do pensamento e da linguagem humana. Outras correntes filosóficas que associam ao seu pensamento uma teoria divina, elas também acreditam nessa experiência mística, uma experiência que a gente alcançaria essa luz divina, que nem o pensamento, e muito menos a nossa linguagem humana, conseguiria descrever o que seria essa experiência. E para que a gente chegasse à experiência divina, essa experiência mística, era necessário que a gente se convertesse, que a gente tentasse buscar esse Deus, buscar orar, não orar, mas meditar, e só assim a gente conseguiria ter essa experiência mística que Santo Agostinho nos coloca. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a aula. É um conceito bem fácil de entender. Santo Agostinho ele foi muito importante para a Igreja Católica, tanto que ela vai considerar doutor da Igreja. É um título em que nem todos os padres, os bispos, eles conseguem esse título, doutor da Igreja, devido à sua contribuição para esse pensamento cristão, filosófico também, né? Todo esse pensamento mesmo que ele criou a respeito
dessa explicação divina, de tentar explicar a existência desse Deus. Por isso que a Igreja Católica ela vai valorizar tanto a figura do Santo Agostinho. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem no chat, eu respondo. Também nas próximas aulas, como vocês podem ter, acho que vocês já devem ter percebido, que as nossas aulas elas estão interagindo uma com a outra, são aspectos, a gente pode pegar aspectos de outras aulas para tentar explicar. Então, elas se relacionam, na verdade. Então, qualquer dúvida a gente vai explicando, vai retomando nas outras aulas, tá certo? É só deixar no chat. Então, espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.